Aí a gente já entra então na definição, que eu acho que agora a gente já tem os elementos, né, os sinais, os sintomas, o que, que é bem caracterizado para a gente aprofundar, né, Olivia? Eu até tirei uma definição para a gente comentar, né, que um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso, né, você já tinha falado, ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos. É muito rápido, né, assim, do Sim. zero sintoma até o máximo vai em minutos, né? É uma condição aguda, né? Uma crise Sim, não é coisa aguda. arrastada, enfim, vai aos pouquinhos, horas, não. Aí tem que pensar já em outras coisas mesmo, né? E os principais sintomas mentais, você também falou, é o medo extremo e uma sensação de morte e tragédia iminente. Assim, a pessoa acha que vai acontecer uma coisa muito grave mesmo, uma sensação que vai morrer e que é o que leva ela ao pronto-socorro mesmo, né? É uma cena que às vezes até a família assusta e corre, né? Enfim. Eu já atendi um caso assim que o paciente morava numa zona rural, teve uma crise de pânico e eles foram no hospital para levar, eles bateram o carro no caminho, assim, de tão desespero. A família entrou nisso, quer dizer, o trem. Assim, não machucou muito, não, mas bateu o carro, deu prejuízo, enfim. Chegou no hospital, era além das escoriações, assim, era um transtorno de pânico, assim, uma crise de pânico, né? Que é bom alertar para não ter acidente, assim, né? Não sei se você já trabalha em pronto-socorro, assim, que às vezes você tá lá com um paciente super grave, igual o Covid agora, né? Os hospitais todos cheios, assim, e a pessoa acha que vai morrer, a família também, aí dá muita briga em pronto-socorro, né? Ah, tem que atender rápido, tá? Aí você vai medir os dados vitais, tá tudo certinho, não tem nada ali, dá para esperar, enfim, né? É mais para acalmar mesmo as pessoas, né? Aí eu coloquei, né, nos critérios pelo DSM, né, que é o livro que a gente está seguindo assim, por parte da psiquiatria, são 13 sinais e sintomas, né, muita coisa assim. E você tem que ter pelo menos 4 assim, desses, né, para a gente começar a falar que pode ser um transtorno de pânico, né? Então, primeiro, palpitação, coração acelerado e taquicardia. Ele teve, né? Isso é frequente. Sudorese, né? A pessoa começa a transpirar, suar bastante, um suor às vezes até frio. Tremores, abalo, acaba que liga, né? Palpitação e tremor, acaba que um puxa o outro, né? Sensação de falta de ar, sufocamento acaba puxando também, que a pessoa ventila mais, né? Enfim, a qualidade às vezes dessa respiração não é adequada, né? Sensação de asfixia, né? Que tem alguma coisa engasgada, enfim. Dor no peito, né? Desconforto torácico, que está tudo interligado, coração e pulmão está tudo dentro da caixa torácica, acaba que vai também, né? Náusea ou desconforto abdominal, né? Às vezes tem gente que até vomita se tiver com a barriga cheia, vai dando náusea, enfim. Tontura, instabilidade, vertigem, desmaio também pode ter. Ele mesmo caiu no chão, foi pegando o gelo para colocar nele, né? Aí calafrios ou ondas de calor, eu acho que é depois, né? Vem aquele suor frio, depois que a pessoa, enfim, passa isso, o corpo dá uma esquentada, eu acho que costuma vir depois, assim, né? As parestesias, aqueles formigamentos, né? A mão É, formigando, a perna formigando, é comum também a gente escutar isso, né? Desrealização, que é essa sensação de tudo tá irreal, que está dentro de um sonho, né? Que não está entendendo o que está acontecendo. ou despersonalização. Despersonalização, né? Que é quem sou eu, né? Uma confusão entre eu e esse ambiente que eu tô, né? É medo de perder o controle ou enlouquecer. Então, geralmente são esses sintomas que fazem até a pessoa sair de onde ela está, né? A maioria sai de onde está, vai para algum lugar Sim. para, eu vou perder o controle, vou começar a quebrar as coisas aqui, enfim, né? Passa isso na cabeça e medo de morrer, né? Então, resumindo, né, tem o sintoma psíquico principal, que é esse medo intenso, e vem acompanhado desses sintomas físicos, né? Uhum. Que a gente chama de autonômicos mesmo, né? Que é automático, né? Enfim, o controle do coração, da nossa respiração. Decorrentes dessa descarga de adrenalina, Sim, né? né?
para fuga, né? Sim, Vamos... que você tinha até comentado, né, sobre a adrenal. Fala um pouquinho, né? Então, nós temos uma glândula, né, que fica em cima dos nossos rins, que a gente que chama, né, suprarrenal, e ela produz adrenalina. E a adrenalina, né, é um hormônio que é responsável por esses sintomas, né, para fuga mesmo, né? Se tem um perigo na nossa frente, para a gente correr e se proteger. Então, taquicardia é um dos sintomas, né? O coração precisa estar acelerado para bombear sangue para a gente poder correr, né? Uhum. Então, às vezes, né, o que acontece? A gente tem um sistema límbico que é no nosso cérebro, que é responsável pelo controle das nossas emoções, e ele manda uma mensagem errada que a gente está num perigo, né? Para as suprarrenais, que elas liberam adrenalina. Então, falando de uma forma simplificada, é isso, né? Nosso cérebro manda uma mensagem que a gente está num perigo. E aí vem todos esses sintomas físicos, né? Que caracterizam o ataque de pânico. Uhum. E é fácil ter todos ali, né? Ele teve a maioria, assim, né? Mas ter isso só não, a gente já falou, né? Não quer dizer que já seja um transtorno de pânico. Aí a gente tem que prosseguir um pouquinho, né? Aí vamos mostrar mais dois critérios agora, né? Muitas pessoas vão ter 1 a 2 ataques de pânico ao longo da vida, né? E não vai ter nenhum desdobramento. Quando que a gente começa a chamar de transtorno? É quando a pessoa, né, além do aumento da frequência, né? É quando a pessoa ela tem medo do medo, ela começa a ter medo de ter um novo ataque de pânico. Então, ela tem um primeiro e começa a ficar ansiosa até quando não está durante as crises, né? Ela começa a até ter comportamentos evitativos, né? Com medo de desencadear uma nova crise. Gera um sofrimento muito grande, né? Na maior parte do tempo, ela está tendo medo de ter um mal-estar de novo, né? De se sentir mal de novo. Então, muitas vezes, as pessoas que têm o transtorno do pânico, elas começam a evitar, às vezes, sair de casa, com medo de passar mal na rua e não ter ninguém para socorrer, né? Ou evitam, né, alguns lugares específicos que, por exemplo, ela teve ataque de pânico num lugar, aí ela começa a evitar esse lugar com medo de ter de novo, porque teve nesse lugar uma primeira vez, né? Então, a gente chama de transtorno quando a pessoa começa a ter medo de ter uma nova crise, né? Uhum. Que são os dois, né? Que eu até coloquei aqui na tela, que é isso. Pelo menos um dos ataques foi seguido de um mês ou mais de uma ou de ambas das seguintes características, que é isso, né? Apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou Isso. sobre suas consequências, né? Perder o controle, ter um ataque cardíaco, enlouquecer. E uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Por exemplo, comportamento que tem por finalidade de evitar de ter ataques de pânico, como esquiva de exercícios ou situações desconhecidas, né? Aí, Sim. comparando com o filme, então, a gente pode falar que ele não tem transtorno de pânico, né? Porque ele continuou a luta dele lá, ele foi atrás lá do mandarim, enfim, ele mesmo tendo ansiedade, caindo no chão lá, ele seguiu a vida, enfim, eu acho que é muito por aí. E eu acho assim que vai até também no tratamento, né? Assim, da gente tentar também junto com o paciente, de ele não desistir também de tudo, de se isolar, né? Paralisar, porque vira num ciclo vicioso, né? Que aí a gente acaba, até nós mesmos, preenchendo esses critérios. Ah, não vou te dar um atestado para você ficar em casa um tempão aí. Pronto, aí para voltar de novo fica difícil já, né? Lógico, cada caso é caso, a gente senta com o nosso paciente e combina, né? Vamos colocar assim. Mas os outros critérios, lógico, né? A gente tem que excluir causa orgânica, isso é fundamental, a gente já falou, foi o que ele fez. Ele entrou na armadura dele, fez um check-up lá, né? Vamos colocar assim, né? E não tinha nada, mas não necessariamente o médico vai pedir muito de exame, né? Assim, ressonância da cabeça, não entra. Ele vai fazer um exame clínico baseado
na idade, nesse contexto, enfim, nos achados pelo exame físico, né? Então, o clínico dado posto consegue fazer essa detecção bacana, eu acho, né? No geral, ou no próprio pronto-socorro, né? Onde tem, enfim. Eu até no filme que eu gravei, Olivia, sobre... Foi o último, né? Chama Um Ato de Coragem. A gente debateu sobre sistema de saúde, né? E eu comparei o Brasil com os Estados Unidos, e lá tem um brasileiro morando lá que ele passou mal, jovem, trabalha acho que com programação, o coração disparou, lá foi pro hospital, e lá não tem SUS, né? Lá é tudo particular, ele chegou e era um ataque de pânico, ele ficou 2 horas, acho que ele gastou uns 5.000 reais em 2 horas, assim, fizeram um raio-x de tórax, um eletrocardiograma e troponina para ver. Descartou o infarto, falou, não, você teve um transtorno de pânico, pode ir para casa. 5.000 reais que eu acho que ele gastou lá, né? Mil e poucos dólares, assim. Ou seja, o pronto-socorro consegue também chegar nesse diagnóstico e lá mesmo eles vão encaminhar, olha, parece que, né, vamos tratar essa ansiedade, não é daqui, já dá uma aliviada, assim, né? Então a gente tem que excluir causa orgânica, o uso de drogas, o uso de substâncias, né, que são, né, Desencadeia pode, né? Enfim, então da parte dos critérios diagnósticos a gente já falou, né? Vamos falar um pouquinho sobre a história, né? A gente deu uma pesquisada assim de como é que começou-se a se pensar nessa síndrome, né, de taquicardia, dor no peito, papá, né? Então, pela nossa pesquisa aqui, né, lá em 1850, nessa faixa, né, esse médico Jacob Mendes da Costa, né, ele observou em soldados que estavam chegando lá, voltando da Guerra Civil Americana com esses sintomas, assim, né? E na época ele achou que era alguma coisa da guerra, assim, uma água, uma coisa que intoxicou, algum material, sei lá, um metal pesado, né, enfim. Porque eles chegavam assim, gritavam à noite, suando frio, enfim. E na época não tinha, né, gente? Não tinha hemograma, não tinha exame de eletrocardiograma, não tinha nada assim, né? Era um exame clínico ali. E eles não morriam, né? Assim, eles tinham essa crise horrível lá e não morria, né? E com a evolução foi verificando que o que ele chamou, né, de doença da Costa, né, ficou com esse nome. A maioria hoje a gente vê que está nesse espectro psicológico, né? Vamos colocar assim. Aí pegou o gancho do Freud, enfim, deu uma refinada nesses critérios diagnósticos. Você já tinha ouvido falar disso? Eu não tinha ouvido falar não, viu? Dessa síndrome da Costa, né? A prevalência, a gente pode falar um pouco, né? Assim, até de 1 a 4%, né, da população, né? Você pega uma cidade que tem, às vezes, sei lá, 100 mil habitantes, né? Enfim, é um número considerável, né? 100 habitantes, um terá 1.000, 10. E vai fazendo o cálculo de quantas pessoas são acometidas, né? E geralmente bate em pronto-socorro mesmo, assim. Acho que todo mundo que trabalhou dando plantão já atendeu vários, né, assim, pronto-socorro, né? E é mais comum em mulheres, né? Tem 3 vezes mais chance do que os homens. Alterações hormonais, né, ao longo da vida da mulher. Ele foi, né? A gente tem que analisar esses fatores todos, assim, enfim. Tem muita história de comorbidade também, né? A gente estava conversando antes, né, Olivia? Transtorno de estresse pós-traumático, questão de abuso sexual, né? Assim, violência doméstica, lá no passado e às vezes vem agora, né? Causas, né? No geral, dos psiquiátricos em geral, são múltiplas, né, as causas, né? Não é só um fator. Mas do transtorno de pânico, assim, tem o fator hereditário, né? Tem o fator genético. Então, a pessoa nasce com uma predisposição a desenvolver o transtorno. Mas tem também o fator ambiental, né? Que as vivências ao longo da vida, os estresses, né? As condições de estresse que a pessoa se expôs ao longo da vida, em determinada
época do desenvolvimento, né, do neurodesenvolvimento. Tem as associações, sim. Falando das comorbidades, né, muitos dos transtornos psiquiátricos são comórbidos do transtorno de pânico, né, a depressão, por exemplo. E falando do filme, né, do personagem, né, que teve o ataque de pânico, ele viveu momentos de muito estresse, né? Às vezes um estresse pós-traumático, né? Tem uma porcentagem de pessoas que têm estresse pós-traumático que evolui também com transtorno do pânico posteriormente. Sim. Era isso que a gente estava conversando. Por isso que é interessante o pessoal ter em casa, às vezes, assistir os outros 2 filmes dele, até a saga, porque todo mundo vai entender o que ele estava passando, assim, né? Ele Sim. meio que assumiu a liderança lá dos Vingadores, vamos colocar assim, e ele estava preocupado em defender o planeta e ficou criando montoeira de armadura pela madrugada fora, não estava dormindo direito, ele estava fazendo uso de álcool, né? Ele tinha acabado de casar e a esposa ficava cobrando, não, você só fica aí fazendo esse trem o dia todo lá embaixo, não fica comigo, a gente não viaja. Ele estava passando por um momento de estresse, né? Então, assim, privação de sono, o uso de substâncias também pode desencadear, né, uma crise. E o estresse, né, que ele estava. Aqui só um fator que eu achei em um livro, né, que o único fator social identificado foi o divórcio, né, uma separação recente. Ele foi o contrário, né, ele acabou casando assim recentemente, então meio que... Mas enfim, é um fator lógico, né, divorciar, perder a pessoa que estava ali, um cuidado, às vezes ela pode se sentir culpada até por esse divórcio, enfim, né. Aí seguindo, né, eu coloquei um modelo, né, que foi o Barlow que estudou, que ele falou justamente o que você tinha já comentado.